E o papel da mídia nisso tudo? Porque tu já mencionou, enfim, uma certa mudança de posicionamento por parte dos grandes players aí nacionais, mas tu fala também em vários, enfim, artigos e eu vi podcasts, tu fala sobre a construção de narrativas, né, para a população. Como é que a mídia operacionaliza isso? Porque, um exemplo, o negócio do Maduro ser de direita. Tipo, o cara falou, no outro dia já tinha um monte de gente falando e tu tinha previsto que isso ia acontecer, inclusive, né? Então, Sim. como é que funciona isso de construir uma narrativa e por que algumas emplacam e algumas não emplacam? Essa coisa de empurrar para a direita o que dá errado, isso aí é uma tradição, principalmente os comunistas sempre fizeram isso, né? Antigamente era fascista. Fascista era o grande termo de acusação. A gente não pode esquecer que o Stalin e Trotsky acusavam-se mutuamente de fascistas, né? Ah, eu não sabia. Eles acusavam-se. E, digamos, ali quando teve também um conflito entre as duas grandes potências comunistas no mundo, o conflito sino-soviético, né? Entre a União Soviética e a China, ambas acusavam umas outras de serem regimes a serviço do fascismo, não sei o quê. Ou seja, eles usam esse termo, eles sempre fazem... O comunismo, a esquerda revolucionária, trabalha na base do expurgo, né? Eles trabalham sempre na barra do expurgo. Eles vão se fechando e vão expurgando os elementos que, digamos, não estão 100% alinhados, né? E eles usam muito essa técnica de jogar para a direita ou jogar para o fascismo. Você é um instrumento da burguesia ou do capitalismo. Então, eles fazem isso, e essa técnica... E é interessante porque não é uma técnica, assim, consciente. Faz parte de uma cultura política. Eu gosto sempre de usar essa expressão, cultura política, porque no sentido de que ela é uma cultura, como a linguagem é uma cultura. Você não pensa para falar português, né? Você fala automaticamente. Você não pensa para ter determinados hábitos corporais, hábitos de alimentação. Isso é cultura. Cultura são coisas que você faz de maneira irrefletida e espontânea e automática, porque vem do ambiente, né? Uma cultura política é isso. Você age politicamente de acordo com, digamos, com toda uma cultura, uma tradição, com relações pessoais. Por isso que o comunismo é uma cultura política, não é uma simples doutrina que você adere de maneira totalmente consciente. É um sistema de relações, de formação, de afetividade mesmo, de gosto estético, de tudo, né? Uma coisa que envolve a personalidade da pessoa como um todo, assim. Então, isso faz parte, essa coisa de você acusar de direita, faz parte da cultura política. Por isso que eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. O Barroso já tinha meio que falado, né, que o Maduro é de direita, porque tudo que eles começam a achar meio feio, tudo que começa a pegar mal, eles evidentemente jogam para a direita. Por quê? Porque a esquerda é pura, a esquerda é o ideal, a esquerda é o bem da humanidade, entendeu? A esquerda representa isso. Então, parte da esquerda brasileira chama o Lula de direita, né? Quando o Lula desliza, eles chamam já o Lula chamaram, de direita. Já chamaram, que a pessoa, eu me lembro da Heloísa Helena, esse pessoal um pouco mais, que era mais esquerda, mais roots, chamava o Lula de direita, às vezes. Mas e a mídia? Por que acontece isso, dessa blindagem, essa construção de narrativa que a gente vê a mídia, ela fez, né? Na eleição ela fez o pessoal da Carta pela Democracia, o Lula é o democrata, o outro lado é o antidemocrata. Sim, o que o Lula precisava ter feito no seu primeiro mandato, o segundo, né, com Mensalão, depois Lava Jato, tudo que eles fizeram de cooptação das instituições, não bastou para essas pessoas, para elas dizerem que talvez ele não seja um democrata tão limpinho assim. Só deixa eu complementar essa pergunta. Porque não é só dinheirinho, né? Não é uma coisa dinheirista que a gente está falando aqui. Porque tem muita gente que fala da direita, que fica viajando naquele negócio, porque subiu o patrocínio do governo federal para a Globo, olha aqui por que a Globo... Não é isso, né? Não, essa é uma explicação. Claro, tem algumas pessoas que agem por motivos pecuniários apenas, mas isso não explica. O que explica justamente é uma cultura ambiente. E a mídia é formada por essas pessoas, Paulo. É formada por pessoas que vieram dessa... Né, a gente estava falando aqui da minha formação dos anos 80. Pessoas que vieram desse ambiente. O jornalismo profissional brasileiro tem uma tese muito interessante de dois alunos, acho que da UF, da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar o nome da tese agora, acho que é Disciplinados e Preparados, alguma coisa assim, sobre a origem do jornalismo profissional no Brasil. E eles mostram claramente que essa origem foi toda feita pelo pessoal, né? O pessoal era o pessoal egresso do Partido Comunista Brasileiro. Teve, digamos, um casamento de conveniência entre os empresários que estavam abrindo os grandes jornais ali da época, só que eles não tinham mão de obra, não tinha pessoal.
o pessoal vindo da intelectualidade, da inteligência comunista. Então esse pessoal ocupou as redações desde o início, né? E as mudanças do comunismo, claro, o comunismo foi sofrendo uma série de metamorfoses, deixou de ter aquela influência soviética tão forte, foi mudando, foi virando o comunismo mais cultural, o pessoal da escola de Frankfurt, o Gramsci, e até chegar no identitarismo, mas essa reprodução desse pessoal é a mesma. São as mesmas pessoas que ocupam as redações e os estúdios, entendeu? O que eu gosto de chamar das províncias, a província das redações e dos estúdios. É uma coisa muito provinciana em termos de divisão política, divisão de mundo. É muito pouco heterogêneo, assim. É muito homogêneo, uma visão de mundo muito homogênea. O tipo de personalidade, o tipo de formação. Então essas pessoas, naturalmente, elas interpretam a realidade desse modo. E mais ainda, elas foram imbuídas, né, digamos, nas últimas décadas, da ideia de que o papel delas, o papel do jornalismo, não é reportar os fatos, é fazer com que o público interprete de uma determinada maneira, que é, digamos, a verdade categorial, a verdade absoluta, que se você for simplesmente olhar os fatos, você pode ser induzido, digamos, relativamente àquela ideia de desordem informacional, né? Você pode, digamos, você pode, não é necessariamente fatos mentirosos, mas você pode, a partir de fatos verdadeiros, você pode levar a uma interpretação que não é a interpretação verdadeira. E a interpretação verdadeira é a interpretação do partido, né? Que é um intelectual coletivo. Não um partido político necessariamente, mas um partido nesse sentido mais amplo, de um movimento que pensa mais ou menos, que tem as mesmas bandeiras, as mesmas agendas e as mesmas causas, né? Então o jornalismo, de fato, passou a ser um instrumento revolucionário para essas pessoas. Elas não têm mais nenhum pejo assim, em usar o jornalismo como produção de uma determinada realidade social que elas querem, né? Então aquela coisa do jornalismo, aquela coisa romântica do jornalismo, vamos simplesmente reportar os fatos, isso é considerado até, de certa maneira, démodé, assim, pela vanguarda midiática hoje, né? Pois é, e tá aí o Glenn Greenwald, um dos melhores jornalistas do Brasil, não é brasileiro, e tá... Já virou bolsonarista, né? Você sabe que ele já foi está sendo chamado de bolsonarista, né? Tem aquele perfil no Twitter, o Nand com X, que só fica botando os prints em resposta ao que esperam. O Glenn Greenwald é o instrumento da extrema-direita, daí eu boto o print do cara falando, o Glenn Greenwald expôs o Moro e tal, que herói, agora vira o contrário. É muito interessante ver. Mas não é só um fenômeno brasileiro isso da mídia, né, Flávia? É uma coisa que... isso que chama mais atenção quando tu vai olhar para essa pauta da mídia nacional. Daí tu olha nos Estados Unidos, a mídia americana, mainstream, muito, muito enviesada para o Partido Democrata, e os pontos deles são os mesmos do World Economic Forum. E daí, daí põe um chapeuzinho de alumínio, assim, cadê? Tem o conselho deles anual, eles estão se reunindo. Por que tem tanta gente nessas mesmas pautas, especialmente, por exemplo, esse negócio do controle de desinformação, né? Enfim, a mídia verdadeira é a que vocês veem na TV, isso, lê os jornais oficiais. De onde é que sai tudo isso? É um fenômeno orgânico? Eu acho que nesse caso, sim, desse combate à desinformação, digamos, a grande pauta da esquerda mundial hoje é a censura, né? É contra a liberdade das redes. Essa é o que une a esquerda inteira. Eu estava lendo recentemente agora um artigo aquele jornalista britânico Brendan O'Neill, na revista Spiked. Ele escreveu, está falando de como a mídia britânica, por causa desse negócio dessas riots que está tendo lá, aquela a briga entre os patriotas e a imigração, os imigrantes islâmicos e tal, e como a imprensa está acusando o Elon Musk. E você vê que o Musk é o personagem objeto de ódio que vai aqui no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, pela turma progressista, na Inglaterra, né? E o Brandon O'Neill está falando como esse cara virou uma Musk-fobia, porque eles estão agora clamando claramente por censura na internet, que as redes sociais, a liberdade na internet é uma coisa perigosíssima, porque você pode levar a população a fazer interpretações, mais uma vez, equivocadas, né? Equivocados no sentido que esses caras eles têm complexo de ser histórico, né? Eles acham que eles têm o sentido da história todo na mente deles, então você tem que ir para aquela direção, porque senão você está saindo da história, você está sendo reacionário, está sendo atrasado, né? Então eles têm essa fantasia, essa utopia de que eles dominam todo o sentido da história. E aí, nesse sentido, você tem grandes centros produtores desse tipo de material.
né? Você tem o patrocínio dessas grandes fundações, do George Soros, do Open Society, você tem uma série de institutos. Quem denunciou isso muito bem foi aquele jornalista, o Michael Shellenberger, né? Um dos jornalistas do Twitter Files, os primeiros Twitter Files lá dos Estados Unidos, né? Ele depois, no Congresso americano, acho que foi em 2021 ainda, falando do que ele chamou de o complexo industrial da censura, né? Que é uma grande promiscuidade entre o universo do Deep State, da comunidade da inteligência, então o pessoal da FBI, da CIA, uma promiscuidade entre essa turma com esses institutos criados para monitorar as redes, para combater fake news, para combater desinformação. Então ele mostrava uma coisa interessante, que vários desses caras que vinham do FBI, vinham da CIA, ou vinham do Departamento de Estado, passavam a trabalhar como contratantes privados nessas empresas, nesses institutos. Então havia uma promiscuidade. Então esse negócio virou meio que formalmente é uma coisa privada, empresas, mas é uma coisa paraestatal, porque é muito orgânica, ligada ao Deep State, dominado pelo Partido Democrata, né? Então você tem surgiu uma série de iniciativas acadêmicas, centros de observação, isso tudo foram produzindo relatórios para a CIA, para o FBI, né? Então você tem um mapeamento. Os Twitter Files revelaram isso muito claro, né? Você tinha reuniões periódicas entre o pessoal do Deep State com as redes sociais e com esses órgãos, esses institutos, mapeando, quais são os termos chaves de desinformação que a gente tem que fazer, ou desmonetizar, ou fazer o algoritmo sumir com o negócio, né, o shadow ban, ou então bloquear mesmo os perfis e tal. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, esse ponto é muito, muito claro você vê que há uma rede, sim, uma coisa orgânica e pensada, uma coisa estruturada, assim, institucional. Eu acho que o depoimento do Michael Shellenberger no Congresso americano vale muito a pena procurar. Acho que todo mundo, se clicar na internet, você vai botar Complexo Industrial de Censura, Michael Shellenberger, tem o PDF. Ele faz todo esse mapeamento de quais são esses institutos e essas entidades. Então, é bastante interessante. E o Brasil está dentro disso, porque muitas delas tiveram reuniões com o TSE, fizeram coisas colaborativas com o TSE, então o Brasil está meio na vanguarda, assim, é um grande laboratório da censura hoje. O complexo industrial da censura, a parte que abrange Brasil, quem investigou isso foi o David Agape, né? David Agape e o Eli Vieira. E o Eli Vieira, que está aqui com a gente. Mas o David Agape, inclusive, tem um site específico para tratar sobre isso. A gente entrevistou ele uma vez para falar sobre a parte que abrange Brasil, né? Agora, a reportagem do Agape é fantástica. Inclusive, ele publicou a primeira vez no site do Schellenberg, eu acho. Isso mesmo. Né? Isso. Não, é sensacional. E já que o Fux convidou a botar o chapéu de alumínio aqui, só dar mais uma aqui, né? Porque do mesmo jeito que é difícil aí no terreirinho do Brasil, né? É difícil entender esse poder todo que o Xandão tem. É difícil, né? É difícil sacar, né? Que nem tu falou. Ele tem um poder do nada, assim, parece que surgiu do nada. Sei lá, tem aquelas histórias lá do celular da Marcela, que ele livrou o Temer de algumas fotos vazadas do celular da Marcela, e daí ali que ele era um secretáriozinho de São Paulo e virou um cara... Ninguém sabe. No Mundial, o chapéu de alumínio é dobrado, né? Porque tem que botar mais ainda. Porque o Elon Musk tem uma relação bastante estranha com a China, né? Porque ele tem uma relação muito próxima do governo chinês, que ninguém consegue sacar muito bem o que acontece ali. E o cara é um defensor da liberdade aqui para o Ocidente, mas ele tem perto da China, ele é muito próximo do Peter Thiel, né? Porque o Peter Thiel lá, eles fizeram o PayPal no passado, eles são próximos ainda, e o Peter Thiel tem uma relação com o governo americano muito promíscua, assim, mas muito. Ele tem umas empresas de análise de dados, empresa aberta, com capital aberto, dá para consultar e tudo mais, que é muito estranho. Tipo, os clientes da empresa é CIA, é Exército Americano, a própria relação do Elon Musk com o governo americano também é muito estranha. É aquelas coisas que talvez o livro de história vamos contar, os nossos filhos vão saber o que de fato está acontecendo, assim, porque é muita coisa para tu conseguir mapear, né? Botar numa mesa, assim, ok, é isso que está acontecendo. Não, tu consegue dar um tato, assim, um pedacinho de uma coisinha aqui e ali para, ok, é para esse lado que a gente está indo aparentemente, né? Porque isso, é muito complexo, né? Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.